Oi, bem-vindo a mais um vídeo onde eu vou falar um pouco sobre ciência e religião. O último vídeo que eu postei sobre isso, eu falei sobre o princípio antrópico, que é um conceito mais físico, né, questão de astronomia, cosmologia, mas e quem não assistiu, eu vou deixar o link na descrição. Mas eu sou biólogo, né? Na verdade, eu fiz faculdade de biologia, faço mestrado em biologia e biologia é muito mais a minha praia. Então hoje eu vou falar sobre biologia. É, mas não só sobre biologia, é claro, também botar um tema que tem a ver com a palavra. Porque, como eu falei, ciência e religião para mim são duas faces da mesma moeda. Eu não acho que exista essa discrepância toda, esse conflito todo que muitas pessoas, tanto dentro quanto fora da igreja, acreditam. Né? No meio acadêmico, as pessoas tendem a ignorar fortemente a Bíblia e no meio religioso, as pessoas tendem a ignorar fortemente a ciência. E eu acho que os dois casos estão errados. E eu falo isso pautado numa passagem bíblica, talvez na passagem bíblica que eu mais goste, que é a de Romanos 1:20. E eu vou ler aqui. Diz assim: Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E por que eu gosto muito desse versículo? Porque ele fala sobre a criação. Ele fala que os atributos de Deus, o seu poder, a sua divindade, podem ser vistos mediante a criação. Então, estudar a criação é tão fundamental quanto estudar a Bíblia. Claro, a Bíblia vai muito além disso. Ela transcende a criação, ela fala do próprio Criador. Mas por que não perceber o Criador através da criação? Né? E é um pouco disso, um pouco dessa ideia, dessa visão que eu quero trazer para o canal, falando sobre diversas áreas da ciência, como vocês têm as prateleiras aqui, ele tem livros de física, química, matemática, principalmente biologia, porque a criação é fascinante, a criação fala sobre o Criador, né? Como Paulo escreve aqui aos Romanos. E hoje eu vou falar de um tema da biologia chamado embriologia, e que é a formação do embrião, né? Eu tirei essa ideia enquanto eu estava lendo este livro aqui. O nome dele é A História de Quando Éramos Peixes. E outro livro muito bom que eu li sobre o mesmo tema é esse aqui, Infinitas Formas de Grande Beleza. Né? Parece ao contrário aí, mas são dois livros muito bons. O Infinitas Formas de Grande Beleza não vende mais, infelizmente. Mas, se eu não me engano, essa história de quando éramos peixes ainda se encontra à venda. E esses livros eles falam não somente de embriologia, mas também muito de evolução, só que eu não vou me ater muito à evolução nesse momento, nesse vídeo, senão vai ficar muito extenso. Eu vou falar só sobre embriologia. Mas como eu falei, embriologia, né, em um texto bíblico que fala sobre um pouco de embriologia, né, apesar do nome não ser conhecido na época, o Salmo 139. E os salmos, eles de um modo geral, a maioria deles, né, são poemas ou canções. E alguns desses poemas enaltecem a soberania e o poder criativo de Deus, né? E esse salmo, uma parte dele fala sobre isso. E eu vou ler aqui. Diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entrecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião.
Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Quão preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles. E eu fico impressionado como o salmista, né, que escreveu esse salmo já ficava maravilhado, se encontra aqui maravilhado com a questão da formação do embrião, do seu próprio ser, no ventre da sua mãe. E por mais que naquela época não existisse sequer ultrassonografia para ver o embrião, ele já se maravilhava com o processo. E isso aqui é um poema, de fato, enaltecendo o poder criativo de Deus, como Deus teceu ele no ventre da sua mãe, como Deus nos tece no ventre de nossas mães. E só que hoje a gente tem a ciência, né? Estudos genéticos, estudos de embriologia, que mostram um pouco, não tudo, né? Na verdade, o nosso gap de conhecimento ainda é muito grande, ainda temos várias lacunas que a gente não sabe como funciona, a gente não entende o processo por completo. O que é muito curioso porque boa parte do mistério ainda permanece, de como Deus nos faz no ventre de nossas mães. Mas a ciência trouxe luz para muitas coisas, só que ela ainda é bela. Ainda há beleza. Há beleza no processo descrito pela ciência, assim como há beleza nesse salmo. E o que o salmista fala aqui, que ele foi tecido no ventre da mãe dele, não deixa de ser verdade. O, os processos, né, que formam o embrião são incríveis. Parece realmente que o embrião está sendo tecido durante esses 9 meses de gestação. Lembrando que o embrião começa com uma única célula, o zigoto, que é a junção do óvulo com o espermatozoide. E dessa única célula se forma um ser humano completo. De uma única célula, a gente passa a ter células do estômago, células do olho, células dos nossos ossos, células os nossos neurônios, os músculos, e são células completamente diferentes entre si, mas que todas elas saem de uma mesma célula. E é um pouco como essa diferença acontece que eu quero falar nesse vídeo, né? Como eu falei, todas as outras células do corpo humano são originadas a partir dessa única célula original. E como isso acontece? Esse processo é incrível, porque no nosso DNA, o DNA que existe dentro de cada célula nossa contém tanto genes de uma célula óssea quanto genes de um neurônio. Tanto genes de uma célula que trabalha no estômago quanto genes de uma célula da pele. O mesmo DNA. O DNA das células de todas elas são iguais. É igual. Não tem uma célula do seu corpo que tenha um DNA diferente de outra. Senão não seria você, senão seriam mais de uma pessoa dentro do seu próprio corpo. Isso não acontece. Mas então, como essas células elas se diferenciam? Como uma célula do meu ouvido sabe que não é uma célula do meu intestino? Né? Imagina o problema que seria uma célula de dentro do seu ouvido produzindo enzimas digestivas que as células do intestino produzem. Seria um grande problema. Então as células elas precisam se diferenciar e não só isso, cada uma vai para o seu lugar certo, né? E retomando o Salmo, elas vão sendo tecidas. Cada uma vai para um lugar específico do corpo para formar um corpo funcional. E esse processo se dá pelos genes, né? Ali no nosso DNA, as células elas vão se diferenciando. E esse processo ele ele vai ocorrendo quando algumas moléculas vão ligando e desligando genes, né? Determinadas moléculas se ligam ao DNA para dizer para aquele DNA que ele só vai funcionar como um neurônio e não como um osso. E isso a gente não sabe muito bem como acontece.
né? A gente que eu digo cientistas. A ciência não sabe muito bem como esse processo acontece. Temos algumas noções, essas moléculas se chamam fatores de transcrição, mas não temos certeza ainda de como isso funciona, de como realmente elas se ligam em partes específicas do DNA, impedindo que aquela parte funcione ou estimulando que aquela parte funcione mais. Mas sabemos que ao longo desse processo, né, no final, você tem um osso sendo um osso, um neurônio sendo um neurônio, um músculo sendo um músculo. Tudo porque essas proteínas se ligam a partes específicas do DNA, impedindo que elas funcionem ou fazendo elas funcionarem mais. Né? Como eu falei, essas moléculas, por exemplo, impedem que uma célula do osso comece a secretar suco digestivo. Essas moléculas impedem que as células do seu canal lacrimal comecem a jorrar leite, né? Se no caso das mães lactantes. Então, isso precisa de um controle muito rigoroso do nosso corpo e que a ciência não sabe exatamente como funciona. A gente sabe que as moléculas existem, mas não sabem como elas funcionam perfeitamente. E isso já é um ponto muito curioso, né? Como eu falei, parte do mistério da criação, da formação de um ser vivo ainda se mantém. Só Deus sabe, de fato, como o processo acontece em sua exatidão, em sua integridade. Só Deus tem esse conhecimento, né, de como as coisas realmente acontecem. A gente tem alguma luz sobre uma ou outra coisa, mas a gente não conhece o processo completo. E mas a gente conhece também alguns genes, por exemplo, um gene responsável pela formação do olho é o PAX6. Eu vou botar o nome desses genes depois na legenda, né, vai aparecer aí, para ficar gravado. E esse gene, por exemplo, o PAX6, ele só é ativo, ele só funciona nas células do olho. Nenhuma outra célula do corpo, mesmo que tenha esse gene no DNA, mesmo que uma célula da minha pele ou algum nervo meu tenha o DNA, tenha no DNA esse gene, nessas células ele não funciona. Como eu falei, essas moléculas impedem desse gene funcionar nessas outras células. Esse gene só funciona nas células do olho. Assim como um outro gene chamado PAX2, ele só funciona no ouvido. Ele é responsável pela formação do nosso sentido da audição. Ele não funciona em outro lugar. Tanto é que você não escuta com seu pé, você não escuta com seu estômago, você só escuta com seu ouvido. Né? E o ouvido, ele só nasce do lado, né, da cabeça. A gente não tem um ouvido nascendo do nosso umbigo, por exemplo. A gente não tem um ouvido nascendo da nossa perna. Então, tudo isso é feito com maestria. Né? Deus nos criou com maestria. Todos esses processos eles acontecem de modo perfeito. Ou pelo menos deveriam acontecer de modo perfeito, mas vou falar disso mais tarde. Um outro gene muito interessante, outros dois genes que eu vou citar aqui, é o distal less. Esse gene ele é responsável pela formação dos nossos membros. Mas, na verdade, ele não forma os nossos membros. Ele indica aonde os nossos membros têm que crescer. Então, quando chega aqui no meu ombro, esse gene ele meio que solta um alerta, fala, aqui tem que ter um braço. Aí entra um outro gene chamado head hock que forma o braço. E é incrível, porque um gene meio que funciona como um pisca-pisca. Aqui vai ter um braço, aqui vai ter uma perna. E outro gene, esse gene head hock, que vai formar os membros em si, vai fazer crescer os ossos no tamanho certo, vão fazer com que cresçam os dedos na quantidade certa, no tamanho certo, para que o corpo funcione bem, para que o corpo funcione de modo perfeito. E toda vez que eu descubro um gene novo sobre isso, existem outros, existem genes responsáveis somente pela formação do coração ou outros genes que funcionam, que servem
para a nossa simetria, né? O lado esquerdo do meu corpo é igual ao lado direito. E existem genes que trabalham para que isso aconteça, para que a simetria corporal aconteça. E, de fato, mais uma vez, toda vez que eu descubro um gene desse, toda vez que eu vejo pesquisas sendo feitas e que cientistas descobriram um gene novo que forma isso, que forma aquilo, eu fico maravilhado, porque cada gene ele só funciona em uma determinada parte específica do corpo. O salmista não estava errado. Deus nos tece no ventre de nossas mães. É um processo perfeito. É um processo cheio de detalhes. Cada célula vai para o seu determinado lugar. De uma célula, a gente passa para trilhões delas, e cada uma com a sua função. Cada uma é no seu lugar. Cada uma fazendo o que tem que fazer para o bom funcionamento do corpo. E realmente somos tecidos por Deus. O poder criador de Deus é absurdo. Como eu falei, esses livros aqui que me inspiraram um pouco a fazer esse vídeo, eles não tratam só de embriologia humana, eles vão falando de toda a árvore da vida. E como eu falei, eu não vou entrar muito no assunto de evolução, mas isso não acontece, esses genes não existem só no ser humano. Esses genes vêm acontecendo desde o início da vida animal. E a criação de Deus é incrível. É, o processo criador de Deus ele é feito em detalhes, em harmonia. As coisas vêm num processo que às vezes me faltam até palavras para dizer, de tão empolgado, de tão maravilhado que eu fico. E quando eu olho na Bíblia, alguém há cerca de 1000 anos antes de Cristo vir e falar e enaltecer o mesmo poder criador sem ter noção do processo, eu já fico, caramba, a criação realmente fala acerca do Criador. E hoje, com essa riqueza de detalhes que a ciência traz, eu só fico mais e mais maravilhado ainda. E com a perfeição de Deus. E você pode estar se perguntando, mas e as pessoas que nascem com problemas, com defeitos congênitos? Onde está a perfeição de Deus nisso? E aí eu entro realmente no mérito não só das doenças hereditárias, não só das doenças congênitas, mas de toda doença. Né? Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós éramos perfeitos. Mas aí entrou o pecado no mundo. O que o pecado faz? O pecado afasta a criação do Criador. E quando a criação está longe do Criador, ela não funciona bem. Não dá para a criação funcionar bem longe do seu Criador. É como, por exemplo, um aparelho, um celular que quebra, por exemplo. Você pode botar ele para consertar num camelô, mas não vai ser a mesma coisa se você enviar ele para autorizada, porque a autorizada é aquela empresa que fabricou o celular. Ninguém conhece mais aquele celular do que a empresa que fabricou ele. Um camelô pode até dar um jeito, pode até quebrar um galho, mas não vai resolver o problema na raiz, não vai solucionar o problema do celular de fato. Quem vai fazer isso é a autorizada. A gente é a mesma coisa. A medicina, ela serve como paliativo, né? A ciência, nesse caso, a ciência médica, é um paliativo. Mas só quem dá jeito nesse tipo de coisa é o Criador. E o pecado fez isso. O pecado distanciou a criatura do Criador. E padecemos com isso. A criação deixou de ser perfeita quando se distanciou do Criador que era perfeito. Que é perfeito. Deus não deixou de ser perfeito. A criação deixou de ser perfeita. Porém, Deus é tão bom e tão misericordioso que, mesmo assim, o processo continua. A maioria de nós nasce sem nenhum defeito congênito. A maioria de nós não apresenta problemas hereditários a ponto de causar risco à nossa vida, de um modo geral. Eu, por exemplo, uso óculos e eu uso óculos desde os 4 anos de idade. Não sou perfeito, mas isso nunca me pôs em risco de vida, né? Então Deus, mesmo com o pecado, ele ainda preserva a criação.
o mais próximo do original que o pecado permite, porque o pecado ainda é um abismo entre a criação e o Criador. E eu queria realmente, nesse vídeo, mostrar um pouco da beleza poética do Salmo, um pouco da beleza que a ciência traz na questão de trazer conhecimento aos detalhes, aos processos. E ainda é um mistério, né? Como eu falei, ainda não sabemos direito como o Pax-2 só é ativo dentro do ouvido e não é ativo no estômago. Como o distal leste sabe exatamente aonde vai ser um braço ou onde vai ser uma perna. E começa a alertar para o Red Rock fazer um braço, fazer uma perna ali. Muitos processos a gente não sabe como funciona. A gente sabe que eles acontecem, mas ainda não sabem como funciona. Como eu falei, a gente não tem uma noção completa da criação. A gente não tem uma noção completa do desenvolvimento do embrião. A gente sabe como acontece. Por exemplo, a gente já sabe que até o primeiro trimestre de gestação, todos os órgãos já estão formados. Mas não sabemos como todos eles se formam, não sabemos esse processo realmente cheio de detalhes, né? Que faz uma célula ser um osso e não um estômago. O que faz uma célula ser uma célula do sangue e não um músculo. E esses processos, esse nível de detalhe, ainda nos faltam muito. Mas não importa. Não importa se um dia a ciência vai descobrir tudo. Mas ainda é bonito. É tão bonito que não está em discordância com o Salmo. São, são perspectivas diferentes, mas não deixa de ser bonito. Não deixa de mostrar como Deus é perfeito, como a criação é rica em detalhes. E ela reflete a perfeição do Criador, mesmo com o pecado. E é isso que eu queria deixar nesse vídeo.